Pessoal, assim como é importante a gente saber esboçar a equação do primeiro grau e analisar onde é positivo e onde é negativo, a equação do segundo grau vai ser exatamente a mesma coisa. Então, se a gente tiver lá, por exemplo, o x ao quadrado menos 5x mais 6, e eu quero fazer o estudo de sinais desse cara, eu vou chamar ele de y. Como que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é calcular as raízes. Aqui a gente pode calcular por tia-cotinha, já pode calcular por soma e produto, pode calcular do jeito que você quiser. Nós vamos fazer dos dois tipos. Vamos fazer tanto o Bhaskara quanto o soma e produto para a gente relembrar. Olha só, o A aqui é igual a 1, o B é igual a menos 5 e o C igual a 6. Então nós vamos ter que o delta, que é igual a B ao quadrado menos 4AC, o delta vai ser igual menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. E o delta vai ser igual menos 5 ao quadrado, 25. E aqui 4 vezes 6, menos 24. E aí nós temos que o delta é igual a 1. Aí fazendo tia cotinha, fazendo o Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí vai ficar menos, abre parênteses, menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1. Aí fica menos com menos mais, 5, mais ou menos, 1 sobre 2. Aqui abrem duas saídas para nós. A primeira delas, 5 mais 1 dividido por 2, 5 menos 1 dividido por 2. Aqui vai ser 6 sobre 2, 6 sobre 2, que é igual a 3. E aqui a gente tem que é 4 sobre 2, que é igual a 2. Então essas são as duas raízes que nós temos da nossa equação. Se eu fizesse por soma e produto, mudando a cor aqui, seria do mesmo jeito. Ó. Soma menos b sobre a vai ser igual menos 5 sobre 1, que é igual a 5. Que significa isso? Que x1 mais x2 tem que ser igual a 5. E o produto? C sobre A, que vai ser igual a 6 sobre 1, que é igual a 6. E o que significa isso? x1 vezes x2, que é igual a 6. Um número que somando dá 5, 2 e 3, 2 mais 3, e 2 vezes 3 também é igual a 6. Então a gente tem que o x1 é igual a 2 e o x2 igual a 3, assim como a gente achou lá no Bhaskara. Então dá certinho os dois métodos. Pessoal, após ter relembrado esse pedacinho, como que ficaria o gráfico desse cara? Bom, o gráfico, lá no cartesiano, a gente pode colocar, tem esse formatinho aqui, a gente tem que é o x, tem que é o y, a bichicha ordenada, e aí esboçando o nosso gráfico, o 2 é raiz, então coloca aqui, ó, bolinha aberta no 2, e o 3 é raiz. Professor, está desproporcional, não tem problema, é só para a gente enxergar aqui como que vai ficar. Aqui, ó, esse cara aqui vai ser a parábola com cavidade para cima, porque o nosso A é positivo. Então, fazendo a concavidade, vai ter nesse formato. Pessoal, assim como na reta, o y vai ser zero nesses dois pontos aqui. Ó. Y é igual a zero e y é igual a zero. Professor, y é igual a zero é igual a raiz. Isso mesmo. Então, aqui ó, é as nossas raízes, são as nossas raízes. O que está para cima é o que a gente tem que o y vai ser positivo. Ou seja, a nossa equação vai ser positiva. Ah, professor, mas tem do outro lado. Tem mesmo, porque é uma equação de segundo grau, uma parábola. Então, desse lado também vai ser positivo. E o que está para baixo? O que está para baixo vai ser negativo. Então, se ele pegar esse exercício aqui e pedir para a gente estudar o sinal, nós vamos colocar que a nossa equação x ao quadrado menos 5x mais 6 vai ser igual a zero quando for igual a 3 e quando x é igual a 3 e quando x é igual a 2. O nosso x ao quadrado menos 5x mais 6 vai ser maior que zero quando tiver maior que 3 e o x ao quadrado menos 5x mais 6 também vai ser maior que zero quando tiver menor que menos 2, para trás.
E o x ao quadrado menos 5x mais 6 vai ser menor que zero quando ele estiver nesse intervalo, entre 2 e 3. E é assim que a gente faz o estudo de sinal desse cara. Aí olha só o exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala assim, ó, resolva a inequação no campo dos reais. Então ele fala que para a gente só resolver o x ao quadrado menos 2x mais 1, e ele quer saber onde que é maior do que zero. Não falou nem maior, não falou nem igual, nem menor, só maior. Pessoal, primeira coisa, nós precisamos calcular o Bhaskara nessa equação? Eu acho que não precisa, porque esse cara parece um produto notável, onde nós temos que o produto notável de a quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado. Ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então nós podemos transformar isso daqui em a menos b ao quadrado. Então a gente não precisa calcular a raiz dele, porque ó, quem que é o a? O a é o x. Quem que é o b? O b é o 1. Então se eu quiser, eu transformo isso daqui em x menos 1 ao quadrado maior que zero. Então ó, esse carinha aqui, quem que é a raiz? As duas raízes são idênticas, nós temos que x1 é igual ao x2, que é igual a 1, porque é quem zera a nossa equação. Então não precisa calcular Bhaskara? Não, não precisa. Mas se quiser calcular, também vai dar exatamente o mesmo valor. Ó. X menos 1 mais 1 igual a zero para a gente achar a raiz. Chamo A igual a 1, chamo B igual a menos 2 e o C igual a 1. Aí o delta, que é igual a B ao quadrado menos 4AC, o delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Aqui, ó, nosso delta vai ser igual a 4 menos 4, que é igual a zero. Lembra lá da nossa primeira aula de equação de segundo grau? Quando eu falei que o delta igual a zero, ele só vai encostar no eixo x? Então, é isso que vai acontecer. Aí vai ficar que o nosso Bhaskara vai ser b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Esse carinha aqui, ó, vai ser menos, o b a gente tem que é menos 2, então menos 2, mais ou menos raiz de zero, que é o próprio zero, dividido por 2 vezes 1. Então nós temos que vai ser menos com menos mais, vai ser 2 sobre 2, e as nossas raízes vai ser igual a 1. Então bateu. Dos dois jeitos vai dar exatamente o mesmo valor. Como ele quer que a gente estude esses sinais, o que a gente vai fazer? Não vamos esboçar o gráfico inteiro, só chama o eixo X lá. O eixo X, a concavidade é para cima ou é para baixo? Professor, quem acompanha lá, o A é positivo, então a concavidade para cima. E como vai ser essa equação? Bom, a raiz ou as raízes está no 1, então bolinha aberta lá no 1. E a parábola, concavidade para cima. Nesse formatinho aqui. Todo mundo que está para cima vai ser positivo. Então, todo mundo que está para cima vai ser positivo. Tem alguém para baixo? Não. Então, só nesse cara aqui que vai ser zero. O resto é tudo diferente. É tudo maior que zero. Então, a nossa equaçãozinha lá, como ele quer maior que zero, o x só não pode ser 1. Então, se eu quiser colocar que o x tem que ser diferente de 1, eu também posso colocar. E eu ainda coloco assim, ó, o x pertence aos reais, tal que. Esse é o nosso conjunto verdade, se eu quiser colocar. Ou eu posso falar também que o x é maior do que 1 e o x menor que 1. Aí também tá dentro da nossa resposta. Cada um escolhe a resposta que quer dar nesse exercício.